a desidratação do Patriota, eu apurei hoje à tarde, que a direção nacional deve entregar o Patriota para a base do prefeito Doutor Pessoa. E ainda tem o DC, o Democracia Cristã. Então são 4 partidos, o prefeito vai poder escolher 2 ou 3, enfim, se ele tiver candidato pode armar quantas chapas ele quiser. Problema, os grandões, os mais bem votados, alguns deles não querem disputar todos eles entre si. Vou dar um exemplo. James Guerra. O James Guerra, se ele perder mais uma eleição, ele pode pedir música no Fantástico. Porque nas duas últimas, não é, João? Ele teve votações expressivas nas 5 mil votos. 5 mil votos, na última 4 e pouco, e não vai eleito. Porque ele escolhe o partido errado. O Roberto Val, que a gente estava falando mais cedo, foi eleito com 1.600 votos. Isso, exato. Então, o James escolheu o MDB, teve aquela carrada de votos, 5 mil, não foi eleito. Na última, escolheu o PSB de bola, sequer o partido fez o quociente eleitoral. É só ele e a Major Elisete, aí então a Major Elisete tiveram votos. E agora ele não quer cometer o mesmo erro. Então ele diz o seguinte, olha, eu vou para o partido que o prefeito quiser, bacana. Posso ficar no Republicanos? Posso. Mas eu não vou ficar lá para fazer escada para os pré-candidatos do deputado Jeová Alencar, que são o próprio filho dele, Samuel Alencar, a atual companheira, a vereadora Tanandra, e ainda tem o Juca do Asfalto, o Juca Alves, que se o Jeová conseguir eleger 3, ele se caciva para uma reeleição em 2026, já que ele é oposição ao governador Rafael Fonteles. Então tá essa disputa, e o Jeová diz o seguinte, pois eu vou esvaziar o discurso do James, vou botar o Samuel na chapa B, para quem tem votos medianos ali. Que é a do Avante, né? Que é a do Avante. Se o problema fosse só esse, tem vereador mediano que diz, não sou mediano coisa nenhuma, isso é pequeno, eu quero ir para a menor chapa. E vereador que está na principal que diz, de jeito nenhum, tem que vir para a maior. Então, todo mundo quer ser pequeno nessa hora, ou no máximo mediano. E a gente sabe que lá tem, no grupo do prefeito, vereadores muito bem votados, na faixa de 5, 6 até 7 mil votos. Só que eles disseram, se a gente ficar todo mundo junto, a gente morre abraçado, faz 2 ou 3. Então é melhor dividir para a gente conseguir eleger os 12, a meta ambiciosa que o Palácio da Cidade pretende. É todo mundo querendo salvar a própria pele, aí fica difícil chegar a um acordo. Eu lembro que você tinha apurado, França, alguns critérios já definidos para a composição dessas chapas, incluindo o ingresso no Republicano, aqueles da faixa de 4 mil votos, não era isso? Isso. O James teve 5 mil, o filho do Jeová não foi testado, mas a expectativa é que tenha uma boa votação. O pai teve 11, né? O pai teve 11 mil votos. Ou seja, afinal de contas, qual vai ser o critério que vai definir? Vai ser cada um por si? O critério vai ser o doutor Pessoa, ele que vai definir no final das contas, porque nesse grupo aí de nomes ligados ao prefeito acima de 4 mil votos, tem também o Gustavo Gaioso, que é superintendente da SAAD Leste, não conseguiu se eleger também por uma questão partidária, mas em tese, considerando o critério de votos, estaria também na chapa do Republicanos, mas pelo que eu apurei, há outro nome que também rejeita estar nessa chapa do Republicanos, então o doutor Pessoa vai ter que realmente definir quem vai estar em cada chapa, porque eles não vão se resolver. Isso já ficou bem claro, como a Ari bem sinalizou, quem quer estar no Republicano são bem poucos. Tem alguns que já até aceitaram, como é o caso do Juca Alves, ele me confirmou que continua no Republicanos, que vai concorrer pelo Republicanos, mas tem outros nomes que não querem nem saber, inclusive o Ari acabou de citar, também eu incluiria nesse grupo o Gustavo Gaioso. E hoje eu conversei, inclusive, com um dos líderes aí que estão na base do prefeito doutor Pessoa, que ele falou que essa questão dos 3 partidos está começando a ficar mais pacificada, que já há esse entendimento em construção de que vai ser necessário esses 3 partidos. Essa fonte também me disse sobre o filho do Jeová Alencar. Ele disse que seria bom o filho do Jeová no grupo de lideranças com um pequeno potencial de votos, porque ele puxaria votos e ajudaria ao terceiro partido eleger 2 nomes.
porque o objetivo Olha são aí. 12 eleitos. O Jeová quer botar o filho ali no intermediário, o Antônio José Lira já quer botar nos bodinhos, lá no terceiro. Não, ele disse que ele vai ser bem recebido tanto no dos médios quanto no dos pequenos. O problema é convencer os outros pequenos A aceitarem, a né? aceitar o Samuel Alencar, o vereador Roberval Queiroz, que também quer ficar nesses pequenos. Até que o Antônio José Lira, pela última eleição, ele pode argumentar, olha, minha estrutura é pequena na prefeitura, ele tem, que a gente sabe, ele tem a ouvidoria, que não é lá essas Isso. coisas, né? E está tocando obras. Mas o Roberval, que tem uma SAAD para si, né? E o Samuel, filho do deputado estadual, não sei se os bodinhos vão querer. Cíntia, tem sentido nesses argumentos, né? Pô, você vê ali o James Guerra já bateu na trave tantas vezes, com boa votação, agora não quer errar. E Jeová quer, olha, se ele é secretário e ele não quer estar nesse bolo, eu também não quero deixar meu filho nesse bolo. Ou seja, tem argumento de ambos os lados. O que é que você acha que vai ser decidido aí no final? Eu queria fazer 3 observações sobre isso tudo que foi dito. Primeira observação é sobre partidos pequenos compondo uma suposta base. É muito difícil você manter uma base com pequenos partidos, com partidos quase inexpressivos, que conseguem fazer no máximo, por exemplo, um vereador, mas que juntando todos os pequenos partidos, acabam criando uma base. Por quê? Porque essa base, em a situação virando, ela não vai ficar ao lado do doutor Pessoa, que foi a pessoa que costurou. Esses pequenos partidos, naturalmente, acabam migrando para a situação. Esse é um histórico que acontece em Teresina, da política de Teresina, da relação entre o Palácio da Cidade e a Câmara de Vereadores. Então, assim, essa estratégia de eleger uma base considerada grande, mas só com pessoas de pequenos partidos, ela só é válida se o doutor Pessoa for reeleito para a Prefeitura de Teresina. Senão, ele dificilmente vai poder contar com isso para, por exemplo, encabeçar uma oposição. Essa é uma observação que eu queria fazer. A segunda observação é que essas brigas, o assunto começou com a história da briga, né, entre o Marquinhos, o vereador Marquinhos Costa e o vereador Roberval, a tendência dessas brigas, desse acirramento, é ficar ainda maior. À medida em que as pesquisas de intenção de voto colocarem a popularidade do prefeito em baixa, como foi no caso da última pesquisa, a prefeitura se enfraquece como um todo e a equipe fica cada vez mais descoordenada, principalmente quando ela foi construída desse jeito. Que equipe é essa? Não é a equipe que começou o governo com ele, não é a equipe sequer do meio, é uma equipe que foi sendo montada como um quebra-cabeças para poder resolver uma situação aqui, apagar um incêndio acolá. Então, essa equipe, é difícil manter uma equipe dessa unida, o que é muito ruim para a cidade, porque as brigas acabam afetando, né? O João já disse que o prefeito disse que o fio aí condutor dessa equipe é que eles mantenham as obras sendo feitas e eu, sinceramente, como teresinense, espero que isso seja mais forte do que essas disputas. E, por fim, meu último comentário é que nós estamos em 2023 e tanto o Franci, quanto o Ari, quanto o Ananias se referiram ao candidato, que eu também não sei quem é, como o filho do Jeová. Precisamos falar sobre o nepotismo nos partidos políticos. Todos vocês se referiram como filho do Jeová. Como é o nome dele? Quem Samuel... é ele? O que ele faz? Samuel Alencar. O que ele faz? Entra no circuito político como filho do Jeová. Não, estou perguntando, o que ele faz? Samuel do Jeová. Não, o que ele faz que ele acha que está credenciado para ser um representante da população de Teresina? O que ele já Eu estou perguntando para vocês. Sim, o que ele já fez, ele nasceu e aí o pai se elegeu. Tá? Tirando essa parte do nepotismo, ok. Cíntia, eu só respondo perguntas difíceis após as 9 horas. Antes ela Hoje não, né, Ari? Antes de 9 Então, horas. gente, eu estou rindo aqui, mas isso é muito sério. A gente, é sério, mas aqui a gente, por mais que a gente... um dia eu fui falar disso aí que é vocês, Maria,
quase que a casa cai na minha cabeça, né? Sim, mas a Sobre casa o não vai cair na feminismo, nossa né? cabeça e a gente não pode Também não vamos agora normalizar. crucificar o Jeová, não- porque todo mundo bota, né? Sim, essa nós questão- não Não, a gente podemos, pode concordar, nós né? não Tem que ser podemos conivente, normalizar, mas o tópico, nós assim, não tipo, podemos normalizar sob essa justificativa de que a casa vai cair na Exatamente. sua cabeça, eu não vou normalizar porque não é normal. O tópico que a Nós Cíntia estamos em chamou 2023. é o familismo na política piauiense, é um Muito forte. traço da política piauiense, muito forte. muito forte, Da brasileira, infelizmente. mas daqui no Piauí mais ainda. Eu me recordo que no ano passado eu fiz até um fio de todos os candidatos que eram Eu lembro. filhos, parentes Lembro. de algum Muito político. boa a matéria. Tanto que boa parte deles foi eleito. Inclusive está aí na Assembleia. Na enfim, Câmara. Na Câmara, É. mas Ananias, tem uma reação em relação à questão que você fez. Qual seria o critério? O Antônio José Lira está acompanhando Ciência Política e ele diz que o critério é o espaço, e o Palácio da cidade sabe o espaço de cada um, não é nem os votos que eles tiveram, mas o espaço. Ah, entendi. É mais Hoje